Olá, meus queridos, bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje. Hoje, quarta-feira, quarta, dia 29 de março. Nosso mês, gente, já tá acabando, a gente vai entrar em abril. É sério, eu estou me vendo aqui gravando as pílulas de dezembro. O tempo passa, a gente que não aproveite bem a nossa vida, não. Que Deus te inspire, ilumine, abençoe, enfim, traga tudo aquilo que seu coração necessita para que hoje o seu dia, seja vivido da melhor forma possível. Começando a nossa pílula do nosso querido Evangelho com muito carinho e gratidão. Eu não posso deixar passar isso batido, porque essas iniciativas são muito nobres. Como eu disse ontem, nós tivemos no Hospital Regional de Betim, e eu valorizo muito o trabalho, da equipe de humanização, que a minha querida amiga Ariadne é responsável, junto com outras trabalhadoras incríveis, fazendo um trabalho lindo, de humanização no setor público, que a gente sabe que é tão defasado, de recursos, tão cheio de dificuldades. Então eles têm um trabalho magnífico. E, nossa, foi uma honra estar com vocês, que eu sei que eles vão ouvir essa mensagem. Foi uma honra e uma alegria enorme. Foi com certeza uma tarde muito, muito especial, Luz e paz para o coração aí de cada um que pôde participar conosco ontem. Meus amigos, eu tenho uma pergunta para te fazer. Mas olha, não pode mentir, hein? Tem que ser sincera, sincera e sincera. Você se considera uma pessoa ciumenta? Sim ou não? Você se considera uma pessoa extremamente insegura a ponto de repente, ficar tremendo, ficar sem dormir direito, perder o apetite, porque você fica pensando em situações hipotéticas que possam estar acontecendo com alguém, que você, entre aspas, diz amar, depois eu explico essas aspas. Como é que isso funciona para você? Gente, infelizmente, os ciúmes, e aqui nesse momento agora, eu me refiro bem especificamente ao ciúmes conjugal. Ele é indiscutivelmente um sinal claro de uma infecção na nossa capacidade de amar. Infecção, Ricardo? Exatamente isso. O que a gente aprende sobre a febre? Febre não mata ninguém, mas a febre mostra um sinal de infecção, não é isso? Quando o nosso corpo está sofrendo algum tipo de problema físico e nosso sistema de defesa começa a reagir, a temperatura aumenta. Então, nós temos a chance de identificar que é uma infecção. Então, a febre é um sinal entre aspas, de fumaça do nosso corpo para nos ajudar. Então, quando há ciúmes no nível patológico em qualquer lugar, você tem um sinal claro de infecção da nossa capacidade de amar. É um sinal, gente, que nós estamos misturando amor com insegurança, amor com posse. E nós estamos misturando amor com falta de auto-amor e autoconhecimento. Muitas pessoas se dizem ciumentas, falam que estão cuidando daquilo que é seu. Meu Deus, que loucura! Como assim? Vamos por partes, Primeiro que ninguém é de ninguém, começa por aí, tá certo? Absolutamente ninguém é de ninguém. Pessoas estagiam nas nossas vidas e nós estagiamos nas vidas delas. Esse estágio, pode durar horas, dias, meses e anos. Pode até durar encarnações inteiras, uma, duas, três, só Deus o sabe. Mas ainda assim, a nossa individualidade, ela nunca se perde. Então essa história de fulano é meu, meu homem, minha mulher, ela é minha, ele é meu, isso é uma questão do seu ego. O nosso ego é possessivo, o nosso ego é infantil, o nosso ego é inseguro. Porque, meus amigos, só a pessoa insegura e que abraçou a insensatez acredita que uma outra pessoa não tem o direito de ter a sua individualidade respeitada e que nós devemos nos impor pelo outro pela força através do ciúme e que esse ciúme vai fazer com que a outra pessoa não seja fiel. É uma insensatez, uma falta de lucidez muito grande, É óbvio que não. Se você tem um passarinho nas suas mãos, raciocina, que você acha muito bonitinho, você o aperta porque você acredita que se você aperta ele não foge da sua mão, o que vai acontecer? O bichinho morre sufocado ou vai começar a bicar a tua mão. Então, gente, quem ama liberta. Quem ama respeita o direito do outro de seguir a sua vida. Porque se a outra pessoa, com toda a liberdade que você lhe dá por amar, por respeitar, ela faz coisas diferentes daquilo que vocês combinam no relacionamento, então ela mostra que ela está enferma. E aí ela mostra que talvez ela não mereça nem estar ao teu lado. Aí ela demonstra que ela realmente não está numa sintonia elevada.
Então talvez ela precise de tratamento. Agora, quando eu sou ciumento, concorda? Quando eu crio fantasias, quando eu manipulo situações, realidades, transformo minha casa, o meu lar no inferno, o meu namoro no inferno, porque a pessoa não atendeu o celular quando eu liguei na hora, ou porque, sei lá, o outro não deu os sinais que eu julgo ser os sinais corretos de amor, e na verdade a pessoa está no banheiro. Eu dou risada porque eu conheço cada história mais assim sui generis, né? Imagina a pessoa no banheiro, não estava com o celular na hora, aí não sei quem ligou, o sujeito não atende o celular, pronto. Assim, meu Deus, já está me traindo, por que que não atendeu na hora que eu liguei? Meu Deus, que loucura é essa? Gente, é sério. Jesus sempre nos fala, vigiai e orai. Na falta da vigilância, a nossa mente começa a trabalhar através do nosso ego. E lógico, essa vibração baixíssima, só pensando coisas negativas, acaba dando margem para quê? Para se ligar a entidades e energias negativas, as obsessões. Porque muitos daqueles que nós chamamos de obsessores, né, que são energias e são espíritos que estão no outro plano, mas que também necessitam do nosso amor e carinho, mas se encontram em desequilíbrio, também se alimentaram dos ciúmes, também caíram na terra por causa dos ciúmes, ou foram prejudicados por causa do ciúme de alguém e acabaram se enchendo de raiva e de rancor. Então, meus amigos, a pílula do nosso amado Evangelho de hoje, respeitando como sempre o direito de cada um de nós de externar a sua emoção, vem com muito carinho e muito respeito nos lembrar que nós somos seres divinos e nós pertencemos, entre aspas, a Deus. E Deus não é ciumento. O Senhor da vida que nos deu a vida nos dá a liberdade de viver, de aprender. Então lembre-se, se você quer a felicidade de alguém e apoia esse alguém no seu crescimento, e você tem diálogo, espaço aberto para se comunicar, para deixar as ideias claras, e realmente essa pessoa é uma pessoa preparada, se realmente essa pessoa é a pessoa, entre aspas, certa para estar com você, tenha certeza que você não vai necessitar viver nos grilhões dos ciúmes para que a sua relação seja bem cuidada. Que as pessoas falam isso, né? Um pouquinho de ciúme não faz mal para ninguém. Não se engane, não se engane. Rachadura normalmente não aparece grande, começa pequena, esse pouquinho que cresce. Uma coisa é você cuidar do seu relacionamento com atenção e com carinho. Isso não tem nada a ver com ciúmes. Isso tem a ver com bom senso. Outra coisa é o ciúme aparecer, porque o ciúmes, de verdade, ele é sempre irracional. É um sentimento intempestivo, impulsivo, que não tem nada de salutar e positivo. Não se engane. Então, se você é uma pessoa ciumenta, dobre a sua cota de evangelho no lar em casa. Eu falo sério. É que você vá aos poucos se libertando desse condicionamento. Procure, se for o caso, até um profissional, né, um terapeuta, um psicólogo, no caso mais profundo, para compreender o porquê, né, dessa insegurança extrema, que provavelmente já deve ter te dado um monte de dor de cabeça e provavelmente você já deve ter levado muita dor de cabeça para pessoas, e o mais curioso, que muitas vezes nunca fizeram nada para merecer a sua desconfiança, mas que por uma questão de insegurança acabaram entrando em todo esse sistema. Tá bom? Muita luz e muita paz a todos vocês. Antes que alguém fale, e quando o fulano dá? Dá motivo. E quando o Beltrano deu motivo? Aí uma coisa que eu aprendi com os amigos superiores. É a história do livre-arbítrio. Se você precisa ter ciúme de alguém porque a pessoa te dá motivo, então você escolheu errado. Então que bom que ela te deu motivo. Porque se ela não quiser se ajustar, ela mesma está dizendo que ela não merece estar do seu lado. Então, amigo, siga adiante para que a gente possa atrair realmente quem está em sintonia com a nossa proposta de vida. Luz e paz para o seu coração, bênçãos para a sua vida como sempre, e você já sabe, né? Até breve, até muito breve, com mais evangelho no coração e com certeza bem menos ciúmes.